Ela era apenas uma pequena streamer por diversão, mas quando esquece de desligar a transmissão e começa a beber, ela acidentalmente se expõe. Rapidamente, ela se torna viral. A história começa quando conhecemos uma VTuber chamada Aoki, que transmite para seu público e é conhecida por sua personalidade pura e inocente. Um de seus espectadores pergunta se ela se cansa de fazer transmissões todos os dias, mas ela responde que sabe que não é a melhor, então precisa perseverar. A transmissão chega ao fim, e ela agradece a todos pelo apoio, mas esquece de encerrar o stream. Ela começa a falar sozinha, mencionando que o computador está dando problema, e o público percebe que ela soa diferente fora do ar. Aoki desabafa que não está recebendo tantas visualizações e que precisa melhorar. Vemos ela bebendo um Strong Zero e comentando o quanto adora, dizendo que faria qualquer coisa para aproveitar. Todos a escutam e percebem que ela não é tão inocente quanto imaginavam. Ela assiste à transmissão de outra VTuber, Yari, jogando um jogo online chamado Sausage Legend. Aoki conta para os espectadores sobre o jogo, dizendo que não consegue parar de jogar, mas eles acham o jogo ridículo. Ela lê os comentários enquanto Yari menciona que as salsichas são duras e fortes, o que faz Aoki rir, achando que Yari é pura demais para o mundo e que seu conteúdo é hilário, pois o jogo faz todos imaginarem coisas. Aoki acha Yari ingênua e continua bebendo enquanto Yari joga. Quando Yari encontra um adversário, Aoki fica ansiosa pela luta. Yari vence a batalha, mas o próximo adversário tem um nome ridículo, fazendo Aoki rir muito enquanto assiste à luta. Yari questiona o motivo de seu adversário parecer uma banana e acaba ganhando o jogo, mencionando que sentiu um alívio. No final, Aoki elogia Yari, pensando que é por isso que ela é popular. Aoki pega outra bebida, refletindo sobre como ainda está longe do nível de Yari e precisa melhorar, pois não está ganhando dinheiro suficiente. Ela então abre a transmissão de outra VTuber popular chamada Shami, que faz conteúdo de ASMR. Aoki adora a voz de Shami e acha incrível. Shami menciona que vai usar um limpador de ouvido de madeira para limpar os ouvidos dos espectadores e começa pelo ouvido direito, perguntando se eles estão gostando. Aoki relaxa tanto que acaba adormecendo, mas começa a roncar alto, o que todos seus espectadores escutam. Todos começam a comentar, e ela atrai ainda mais visualizações. No dia seguinte, vemos Aoki dormindo no chão quando recebe uma ligação de sua gerente, Suzuki. Ela acorda, mas está de ressaca. Suzuki pede para ela ficar calma, pois suas informações privadas estão sendo expostas ao público. Ela pede para Aoki desligar a transmissão. Aoki finalmente percebe que nunca desligou, e seus espectadores ainda estão ouvindo tudo. Incrédula, ela vê que tem mais de 10.000 espectadores assistindo, sem acreditar no que está acontecendo. Comentários aparecem, e ela percebe que é o tópico número 1 em tendência nas redes sociais. Ela surta, mas Suzuki a tranquiliza, dizendo que ela está indo muito bem, já que o canal está explodindo. Suzuki promete apoiá-la totalmente, mas Aoki começa a se sentir enjoada e acaba vomitando antes de encerrar a transmissão. Ela pede desculpas para Suzuki, achando que estragou tudo porque todos a ouviram bêbada, e teme que sua imagem esteja arruinada. Suzuki, no entanto, revela que a empresa já esperava por isso, pois perceberam que ela era louca quando a entrevistaram. Aoki não se lembra da entrevista, então Suzuki relembra o que aconteceu, dizendo que a personalidade dela causou uma forte impressão e que parecia estar enganando os espectadores ao fingir ser uma garota inocente, só para surpreendê-los depois. Aoki nega isso, perguntando por que a contrataram se sabiam que ela era louca. Suzuki explica que a empresa viu potencial nela, acreditando que ela iria brilhar. Mesmo assim, Aoki sente que não tem nada de especial, mas Suzuki a lembra que todos estão falando sobre ela e que estão ansiosos pela próxima transmissão. Suzuki diz que a equipe precisa se preparar, mas aconselha Aoki a aproveitar o momento e parar de fingir ser inocente, pois seus espectadores já conhecem seu verdadeiro jeito. Ao ver os comentários, Aoki percebe que os espectadores gostaram de ouvir suas opiniões sinceras. De repente, ela recebe uma ligação de Yari, que a parabeniza por ter viralizado. Yari conta que viu alguns clipes da transmissão e ouviu Aoki mencionando Go-Onin, mas não sabe o que isso significa. Ela pergunta ao gerente, que responde que é um elogio, deixando Yari lisonjeada. Yari então convida Aoki para uma colaboração. Após a ligação, Aoki vai a uma loja de conveniência e lê uma mensagem de um colega de geração, que diz que ela é hilária. Ela acha que todos na sua empresa são incríveis e reflete sobre sua carreira, lembrando que estreou como VTuber há 3 meses.
Inicialmente, pensava que a vida de VTuber seria fácil, mas teve dificuldades para crescer enquanto outros VTubers de sua geração estavam indo bem. Lutando para pagar as contas, Aoki pensa nos comentários e percebe que os espectadores gostaram de sua autenticidade, então decide parar de fingir ser inocente. Aoki volta para casa e começa uma nova transmissão, mostrando sua verdadeira personalidade, o que deixa os espectadores felizes ao verem seu lado autêntico. Ela começa a beber novamente e pede desculpas por ter esquecido de desligar o stream antes. Um dos espectadores pergunta por que ela ainda está bebendo, e Aoki explica que planejava parar, mas a gerência não se importa, então decidiu continuar. Outro espectador pergunta se ela está bêbada, e Aoki admite que é fraca para a bebida, mas ficou nervosa para estar sóbria na frente de tanta gente. Ela abre outra lata e os espectadores começam a questionar por que ela não é mais pura. Aoki responde que nada mudou, dizendo que seu modelo ainda é inocente. Eles começam a insultá-la, mas ela gosta de ler os comentários e agradece a Strong Zero por lhe dar coragem para ser ela mesma. Aoki diz que se casaria com a bebida se pudesse, deixando os espectadores confusos, que logo a questionam novamente. Ela começa a explicar o que disse enquanto assistia Yari, comentando que estava apenas sendo sincera. Um espectador acha que ela não tem filtro, mas Aoki responde dizendo que tem sim, só que está quebrado. Ela continua aproveitando suas bebidas e percebe que seu trabalho é divertido. Logo, ela nota que duas VTubers populares, Sae e Xion, estão assistindo, pois deixaram comentários. Aoki as chama de senpai, declara que as ama e até pede para se casarem com ela e terem filhos com ela. Os espectadores ficam surpresos com sua franqueza, mas ela explica que elas são suas triamers favoritas e que ela só está tentando a sorte. Saya menciona que está corada, então Aoki acredita que tem uma chance. Xion concorda em colaborar no futuro, deixando Aoki eufórica por suas VTubers favoritas quererem participar, mal acreditando que isso é real e pensando que conseguiu tudo isso graças ao seu Strong Zero. No dia seguinte, Aoki reflete sobre tudo o que disse durante a transmissão e fica envergonhada, se perguntando por que propôs casamento para suas VTubers favoritas. Ela vê uma lata de Strong Zero e culpa a bebida por tudo, pensando que a fez passar vergonha, mas reconhece que isso a ajudou a melhorar sua carreira. Ela ouve a bebida chamando e vai até a geladeira para pegar mais uma lata. Começa uma nova transmissão, anunciando que fará uma colaboração com outra VTuber, e conta a todos que já está bêbada, pois esteve bebendo o dia todo. Os espectadores acham que ela é insana. Ela revela sua parceira, apresentando sua amiga Mashiro e a chamando de mãe. Os espectadores ficam curiosos, e Aoki explica que chama Mashiro de mãe porque foi ela quem criou seu design. Aoki decide se abrir totalmente, e Mashiro, preocupada, diz que pode ser problemático. Um espectador pergunta se essa é a primeira vez que vê Aoki em modo Strong Zero, e ela confirma, dizendo que nunca viu beber. Aoki explica que só bebe tarde da noite, enquanto Mashiro está dormindo. Elas decidem responder perguntas dos fãs, e um deles pergunta quantas latas de Strong Zero Aoki consegue beber. Ela responde que consegue beber até 3 latas por noite, mas lembra que costumava ser uma escrava corporativa e odiava o trabalho. Quando decidiu pedir demissão, comemorou com uma maratona de bebidas, conseguindo beber 6 latas antes de desmaiar. Ela menciona que agora está mais livre, e Mashiro a provoca, perguntando se ela estava bem no dia seguinte. Aoki explica que teve a pior ressaca da vida e achou que ia se afogar no próprio vômito. Mashiro acha assustador e aconselha Aoki a dar um descanso ao fígado, pois não quer que ela adoeça. Aoki responde que precisa fazer streaming no dia seguinte e que beber ajuda a entrar no personagem, mas Mashiro sugere que ela faça uma transmissão sóbria porque sente falta de sua personagem mais pura. Aoki concorda em tentar. Elas prosseguem com a próxima pergunta, e um espectador pergunta se Aoki está bem, oferecendo outra bebida. Ela responde que sim, mas Mashiro não permite, e Aoki começa a protestar, o que os espectadores acham hilário. Um fã pergunta sobre a primeira experiência de Aoki com Strong Zero, e ela revela que, no começo, não gostou muito. Aoki conta que, no começo, não gostava do cheiro, mas ao encontrá-lo no dia seguinte, percebeu que já estava apaixonada pela bebida. Mashiro pergunta se ela já traiu o Strong Zero, e Aoki admite que já pensou em comprar outras bebidas, mas sempre acaba voltando para ele, o que faz todos perceberem sua obsessão. Mashiro lê a próxima pergunta, que pergunta como Aoki se sentiu ao esquecer de desligar a transmissão.
Mashiro menciona que a pessoa que fez a pergunta sempre gostou dela e deseja que ela tenha sucesso como VTuber. Aoki, surpresa com o elogio, fica sem palavras, pois não está acostumada com comentários positivos, mas decide guardar esse momento para mais tarde. Mashiro insiste que ela responda, então Aoki explica que se sentiu como se tivesse acordado atrasada para uma prova importante, comparando com um pesadelo. Mashiro espera que isso nunca aconteça de novo. Elas seguem para outras perguntas, que são todas sobre bebidas, e Aoki responde Strong Zero para todas. Ela revela que está tão quebrada que não consegue comprar nem um petisco decente, mas é fiel ao Strong Zero e gastaria todo o dinheiro só nisso. Mashiro comenta que já está ficando tarde, e Aoki decide encerrar a transmissão com uma performance. Ela começa a cantar uma música sobre o Strong Zero, exaltando suas qualidades, mas as letras começam a perder o sentido enquanto ela invoca todos os Strong Zeros do Japão. Elas encerram a transmissão, e Aoki diz que se divertiu, mas Mashiro menciona que tem algo para mostrar, um novo design de personagem que desenhou quando Aoki esqueceu de encerrar a transmissão. Aoki acha incrível, e Mashiro acredita que combina bem com ela. No dia seguinte, Aoki vai ao escritório da empresa, onde Suzuki elogia o conceito de seu novo modelo. Aoki não tem certeza se combina, mas Suzuki a encoraja, dizendo que ela é a melhor VTuber de sua geração. Aoki pergunta se Suzuki aprova seu comportamento, e ela responde que a empresa não se importa com o que as VTubers fazem, desde que os espectadores estejam assistindo. Aoki olha para seu novo design e percebe o esforço que Mashiro colocou, então decide usá-lo. A empresa começa a preparar seu novo modelo. Suzuki revela que estão planejando um videoclipe com os Triamers atuais e sugere que Aoki tenha um papel de apoio, bebendo Strong Zero enquanto os outros performam. Aoki, no entanto, decide treinar canto para se apresentar com eles. Suzuki diz que elas deveriam almoçar juntas, mas como não poderá, sugere que Aoki vá com outra pessoa e diz para não se preocupar com os custos, pois a empresa pagará. No restaurante, Aoki percebe que está prestes a almoçar com Sae e Shion. Elas se apresentam formalmente, dizendo que estão felizes por trabalhar com ela, e Sae explica que enviou o convite para discutirem a colaboração futura. Shion percebe que Aoki está nervosa e a tranquiliza, lembrando que tem praticamente a mesma idade e que não precisa ser tão formal, especialmente depois de já ter feito uma proposta para elas. Aoki se desculpa, mas Shion diz que está tudo bem, pois todos acharam engraçado. Saya menciona que Strong Zero está no cardápio e incentiva Aoki a beber, deixando-a à vontade. Aoki acha que a bebida parece fora de lugar no cardápio e suspeita que Sayan colocou de propósito, mas Shion tranquiliza Aoki, dizendo que a família de Sayan é dona do restaurante. Ela hesita em beber com elas, mas Sayan incentiva, e ela acaba ficando bêbada. Então, elas iniciam uma transmissão de karaokê improvisada. Shion explica que ainda estavam discutindo a colaboração quando começaram a live sem um plano. Decidem responder perguntas, e um fã pergunta a Sayan que tipo de garota ela gosta. Ela responde que gosta de garotas trabalhadoras que sempre estão ao seu lado. Aoki acha que Sayan está falando de Shion, e ela confirma, deixando Shion envergonhada. Aoki decide sair da sala para não atrapalhar, e Sayan, divertida, sugere um trio, mas Shion muda rapidamente de assunto. Em seguida, elas leem outra pergunta, sobre a colaboração mais cansativa de Shion. Ela revela que costumava colaborar com VTubers das primeiras gerações, mas não gostava porque eram difíceis de lidar. Um fã pergunta o que elas gostariam de ver Aoki fazer. Shion quer vê-la comendo e bebendo ao mesmo tempo, mas Sayan sugere que ela reassista à sua transmissão acidental, e Aoki considera a ideia. Elas começam a cantar e os espectadores ficam impressionados com a voz de Aoki, que brinca, dizendo que é por causa do Strong Zero. Depois da live, Aoki admite que se divertiu, mas recebe uma mensagem de Mashiro perguntando quando ela fará uma live sóbria, e ela percebe que precisa fazer isso em breve. Sayan pergunta se ela já conheceu a Ejiri, uma senpai da primeira geração. Aoki diz que não e pergunta como ela é, e Shion explica que a Ejiri é quase o símbolo da empresa e pode ser complicada de lidar, mas Sayan revela que a Ejiri comentou que achava Aoki incrível. Elas encerram a noite, e Aoki fica feliz por saber que a Ejiri conhece seu trabalho. Aoki relembra que, após o ensino médio, foi explorada em seu antigo emprego, mas quando conheceu as VTubers, se encantou pelo mundo delas. Ela continuou trabalhando na empresa, até que um dia percebeu que já não aguentava mais. Quando soube que uma agência de VTubers estava recrutando para a terceira geração, decidiu se candidatar, mas esqueceu o que aconteceu durante a entrevista,
pois estava muito nervosa. Ela foi aceita, largou o emprego e começou sua carreira como VTuber, mas teve dificuldades até começar a ser autêntica. No dia seguinte, Aoki faz uma live sóbria, e seus fãs ficam confusos com o seu lado inocente. Ela decide jogar Getting Over It, mas, depois de algumas horas, se frustra com a dificuldade em avançar. Os espectadores logo percebem que ela não é tão pura, mesmo sóbria. Ela cai de volta ao começo do jogo, perde a paciência e acaba até quebrando o microfone, percebendo que cometeu outro erro. E é assim que este vídeo termina. Aoki acha que a bebida parece fora de lugar no cardápio e suspeita que Saiyan colocou de propósito, mas Xion tranquiliza Aoki, dizendo que a família de Saiyan é dona do restaurante. Ela hesita em beber com elas, mas Saiyan incentiva, e ela acaba ficando bêbada. Então, elas iniciam uma transmissão de karaokê improvisada. Xion explica que ainda estavam discutindo a colaboração quando começaram a live sem um plano. Decidem responder perguntas, e um fã pergunta a Saiyan que tipo de garota ela gosta. Ela responde que gosta de garotas trabalhadoras que sempre estão ao seu lado. Aoki acha que Saiyan está falando de Xion, e ela confirma, deixando Xion envergonhada. Aoki decide sair da sala para não atrapalhar, e Saiyan, divertida, sugere um trio, mas Xion muda rapidamente de assunto. Em seguida, elas leem outra pergunta, sobre a colaboração mais cansativa de Xion. Ela revela que costumava colaborar com VTubers das primeiras gerações, mas não gostava porque eram difíceis de lidar. Um fã pergunta o que elas gostariam de ver Aoki fazer. Xion quer vê-la comendo e bebendo ao mesmo tempo, mas Saiyan sugere que ela reassista à sua transmissão acidental, e Aoki considera a ideia. Elas começam a cantar e os espectadores ficam impressionados com a voz de Aoki, que brinca, dizendo que é por causa do Strong Zero. Depois da live, Aoki admite que se divertiu, mas recebe uma mensagem de Mashiro perguntando quando ela fará uma live sóbria, e ela percebe que precisa fazer isso em breve. Saiyan pergunta se ela já conheceu a Aegiri, uma senpai da primeira geração. Aoki diz que não e pergunta como ela é, e Xion explica que a Aegiri é quase o símbolo da empresa e pode ser complicada de lidar, mas Saiyan revela que a Aegiri comentou que achava Aoki incrível. Elas encerram a noite, e Aoki fica feliz por saber que a Aegiri conhece seu trabalho. Aoki relembra que, após o ensino médio, foi explorada em seu antigo emprego, mas quando conheceu as VTubers, se encantou pelo mundo delas. Ela continuou trabalhando na empresa, até que um dia percebeu que já não aguentava mais. Quando soube que uma agência de VTubers estava recrutando para a terceira geração, decidiu se candidatar, mas esqueceu o que aconteceu durante a entrevista, pois estava muito nervosa. Ela foi aceita, largou o emprego e começou sua carreira como VTuber, mas teve dificuldades até começar a ser autêntica. No dia seguinte, Aoki faz uma live sóbria, e seus fãs ficam confusos com o seu lado inocente. Ela decide jogar Getting Over It, mas, depois de algumas horas, se frustra com a dificuldade em avançar. Os espectadores logo percebem que ela não é tão pura, mesmo sóbria. Ela cai de volta ao começo do jogo, perde a paciência e acaba até quebrando o microfone, percebendo que cometeu outro erro. E é assim que este vídeo termina. Deixem nos comentários se gostariam de ver mais dessa série. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima vez.